Milagre comprovado, jovem curado de nevralgia occipital, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de domingo, depois do culto da manhã, quando o irmão Marcos, um jovem de 23 anos, começou a sentir uma dor estranha na parte de trás da cabeça. No início, pensou que fosse apenas cansaço, pois havia trabalhado muito na semana e ajudado na limpeza da casa de oração. Mas à medida que as horas passavam, a dor foi aumentando, como se uma faca afiada estivesse sendo cravada na base do crânio, perto da nuca. Ele tentou massagear o local, tomou um analgésico simples que tinha em casa, mas nada adiantava. A dor era tão forte que chegava a provocar náuseas e tonturas. Naquela noite, ao deitar-se, Marcos percebeu que a dor piorava quando movia o pescoço ou até mesmo quando respirava fundo. Qualquer toque na região era insuportável, como se os nervos estivessem inflamados e expostos. Ele tentou orar, mas a dor era tão intensa que mal conseguia concentrar-se. Sua mãe, Irmã Maria, ao vê-lo tão sofrido, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar a Deus em voz baixa: Senhor Jesus, tem misericórdia do meu filho. Tu conheces a dor que ele está sentindo. Dá-lhe alívio, Senhor, porque só tu podes curar. Mesmo assim, a dor persistia, e Marcos passou a noite em claro, chorando de tanto sofrimento. No dia seguinte, segunda-feira, a dor estava ainda pior. Marcos não conseguia nem pentear os cabelos, pois o simples ato de levantar os braços provocava uma pontada aguda que parecia atravessar sua cabeça. Sua mãe, preocupada, ligou para o irmão Paulo, um servo fiel da congregação que tinha algum conhecimento em enfermagens, e ele sugeriu que procurassem um médico. Marcos resistiu no início, dizendo que confiava que Deus o curaria, mas a dor era tão insuportável que ele acabou concordando. No consultório, o médico examinou-o com cuidado, pressionando levemente a região occipital. Marcos gritou de dor ao menor toque. O médico, sério, explicou que se tratava de uma neuralgia occipital, uma condição em que os nervos que vão da coluna até o couro cabeludo ficam inflamados ou comprimidos, causando dores intensas. Ele disse que era um caso grave e que, se não fosse tratado, poderia piorar. Receitou medicamentos fortes para a dor e anti-inflamatórios, além de recomendar repouso absoluto, e se não melhorasse, uma cirurgia poderia ser necessária. Marcos saiu do consultório abalado. A ideia de tomar remédios tão fortes e a possibilidade de uma cirurgia o deixaram ainda mais angustiado. Sua mãe, ao vê-lo tão desanimado, segurou sua mão e disse: Filho, não desanime. Vamos orar e confiar no Senhor. Ele tem poder para curar qualquer enfermidade. Lembra do irmão João, que foi curado daquela dor nas costas. Lembra da irmã Ana, que teve aquele problema no coração e hoje está bem. Deus não mudou. Ele ainda opera milagres. Marcos assentiu, mas a dor era tão forte que naquele momento, era difícil enxergar além do sofrimento. Chegando em casa, Marcos deitou-se no sofá, incapaz de fazer qualquer coisa. Sua mãe e seu pai, irmão José, reuniram-se ao seu redor e começaram a orar. Seu pai, com voz firme, disse: Pai Celestial, nós te pedimos pela saúde do nosso filho. Tu conheces o seu coração, sabes que ele te serve com fidelidade. Não permitas que esta enfermidade o derrube. Dá-lhe forças para suportar e, se for da tua vontade, cura-o completamente. Em nome de Jesus, amém. Marcos sentiu uma paz momentânea durante a oração, mas assim que terminaram, a dor voltou com toda a força. Os dias seguintes foram de muito sofrimento. Marcos não conseguia trabalhar, não conseguia se concentrar na leitura da Bíblia, nem mesmo assistir às reuniões. Ficava deitado com a cabeça apoiada em um travesseiro, tentando não se mover para não piorar a dor. Os remédios aliviavam um pouco, mas os efeitos colaterais o deixavam tonto e fraco. Sua mãe, todas as noites, ungia sua testa com óleo e orava sobre ele, como faziam os servos de Deus nos tempos antigos. Senhor, este óleo representa o teu espírito. Que a tua unção desça sobre o meu filho e que esta dor seja tirada em nome de Jesus. Uma semana se passou e não houve melhora. Pelo contrário, a dor parecia se espalhar, chegando até os ombros e causando formigamentos nos braços. Marcos começou a sentir medo. E se aquela dor nunca passasse? E se ele ficasse inválido? E se precisasse de uma cirurgia e algo desse errado? Esses pensamentos o atormentavam, e ele começou a chorar sozinho em seu quarto, pedindo a Deus que não o abandonasse. Senhor, por que isto está acontecendo comigo? Eu te sirvo, eu tento fazer a tua vontade. Por que esta dor não passa? Foi então que numa tarde, enquanto sua mãe estava na cozinha, Marcos ouviu uma voz suave em seu coração: confia em mim. Não foi um som audível, mas uma certeza profunda que encheu sua alma. Ele sentiu que Deus estava ali mesmo no meio da dor. Com lágrimas nos olhos, ele começou a orar em voz alta: Senhor, eu confio em ti.
Mesmo que a dor não passe agora, eu confio que tu estás no controle. Se for da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Eu não quero murmurar, quero apenas te louvar. Nesse mesmo instante, ele sentiu um calor estranho na região da nuca, como se uma mão invisível estivesse tocando. A dor, que antes era insuportável, começou a diminuir. Marcos ficou surpreso. Seria imaginação? Ele moveu o pescoço devagar, esperando a pontada costumeira, mas nada aconteceu. A dor tinha sumido. Ele levantou-se do sofá cauteloso e andou pela sala. Nada de dor, nada de tontura, nada de náusea. Era como se nunca tivesse sentido aquilo. Marcos começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alegria. Ele correu até a cozinha, onde sua mãe estava preparando o jantar, e abraçou-a forte. Mãe, a dor passou. Completamente. Não sinto mais nada. Sua mãe, emocionada, louvaram a Deus ali mesmo, de mãos dadas. Eles caíram de joelhos e agradeceram ao Senhor pela misericórdia. Senhor, tu és fiel. Tu ouviste as nossas orações. Glória ao teu nome. Naquela noite, na reunião de oração, Marcos deu o seu testemunho. Com voz trêmula de emoção, contou tudo o que havia passado, como a dor o havia derrubado, como os remédios não tinham adiantado, como sua família havia orado sem cessar, e como, no momento em que ele entregou tudo nas mãos de Deus, a cura veio. Os irmãos ouviram atentamente, alguns chorando, outros louvando a Deus em voz alta. O irmão mais velho da congregação, após ouvir o relato, levantou-se e disse: Irmãos, este é mais um sinal do poder de Deus entre nós. Não é pela força do homem, não é por medicina, não é por sorte. É pela fé em Jesus Cristo, o mesmo que curou os enfermos nos dias dos apóstolos. Aleluia! Nos dias seguintes, Marcos voltou ao médico para um acompanhamento. O profissional, surpreso, examinou e não encontrou mais nenhum sinal de inflamação ou compressão nos nervos. Os exames confirmaram, a neuralgia havia desaparecido completamente, sem sequelas. O médico, que não era crente, apenas balançou a cabeça e disse: Isso é muito estranho. Normalmente casos como o seu levam semanas ou até meses para melhorar, e mesmo assim, às vezes, a dor volta. Mas o Senhor está completamente curado. Marcos sorriu e respondeu: Não foi a medicina, doutor. Foi Deus. Desde então, Marcos tem contado seu testemunho a todos que passam por provações semelhantes. Ele sabe que nem sempre a cura vem da maneira ou no tempo que esperamos, mas ele aprendeu que Deus ouve as orações dos seus filhos. Sua fé foi fortalecida, e hoje ele serve a Deus com ainda mais dedicação, sabendo que nas horas mais difíceis o Senhor está perto. Toda a congregação se alegrou com aquele milagre. Não foi uma cura silenciosa, sem testemunhas. Foi uma cura comprovada com exames, com o relato do médico, com a mudança visível na vida daquele jovem. E o mais importante, foi uma cura que glorificou a Deus, mostrando que ele ainda opera hoje como operava antigamente. Que este testemunho sirva de encorajamento a todos que estão passando por lutas. Deus não esquece dos seus. Ele conhece cada lágrima, cada dor, cada noite de sofrimento. E no seu tempo perfeito, ele age. Às vezes a resposta vem de maneira inesperada, como veio para Marcos. Mas sempre vem, porque Deus é fiel. Glória a Deus pelo seu poder. Glória a Deus pela sua misericórdia. Que este relato seja lido e compartilhado para que muitos possam crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Marcos não guardou aquele milagre só para si. Toda vez que encontrava alguém queixando-se de dores de cabeça ou qualquer outro sofrimento físico, ele se aproximava com humildade e perguntava: Posso orar por você? Muitas vezes as pessoas aceitavam, até mesmo as que não tinham fé. E ele orava com a mesma simplicidade com que havia sido orado, sem palavras bonitas, mas com o coração cheio de confiança em Deus. Não eram poucas as vezes em que dias depois, aquelas mesmas pessoas voltavam para contar que a dor havia diminuído ou até sumido. Não era ele quem curava, mas Deus usava aquele jovem, antes tão aflito, para abençoar outros. Um dia, uma irmã da congregação, chamada Ana, procurou Marcos após o culto. Ela carregava no rosto a marca de noites mal dormidas. Irmão, meu marido está com uma dor nas costas que já faz meses. Ele não consegue nem se abaixar para amarrar o sapato. Já fizemos tudo, remédios, fisioterapia, até injeções, mas nada adianta. O senhor acha que Deus pode curá-lo? Marcos olhou nos olhos dela e respondeu com firmeza: Irmã, se Deus curou a mim, que não merecia, ele pode curar qualquer um. Vamos orar agora mesmo. Eles se ajoelharam ali mesmo, no corredor da igreja, e Marcos orou com lágrimas: Senhor, o Senhor sabe o sofrimento desse irmão. Se for da tua vontade, toca nele agora mesmo, como o Senhor me tocou. Que a tua glória seja vista, não a nossa.
Na semana seguinte, Ana voltou chorando, mas desta vez de alegria. Seu marido havia acordado na manhã seguinte sem dor, como se nada tivesse acontecido. Ele até se esqueceu que estava doente, contou ela emocionada. Mas nem sempre as respostas vinham tão rápido. Havia casos em que a cura demorava, e Marcos aprendia, a cada dia, que a fé não era só crer na cura imediata, mas confiar em Deus mesmo quando a dor persistia. Como no caso do irmão João, um homem de quase 70 anos que sofria de artrite severa nas mãos. Ele mal conseguia segurar a Bíblia para ler. Marcos orou por ele várias vezes e por um tempo parecia que nada mudava. Até que certo domingo, durante o culto, João levantou as mãos para louvar a Deus e percebeu que conseguia movê-la sem dor. Não foi uma cura instantânea como a de Marcos, mas uma melhora gradual, como se Deus estivesse ensinando a todos que ele age de muitas maneiras. João testificou depois: Deus não se esqueceu de mim. Ele só estava me ensinando a esperar nele com paciência. E havia também os que não eram curados, como a irmã Maria que lutava contra um problema no coração há anos. Marcos orava por ela com a mesma fé, mas a doença não retrocedia. Até que numa noite, enquanto a congregação orava em conjunto por ela, Maria sentiu uma paz tão grande que superava qualquer dor. Ela olhou para Marcos e disse: Irmão, mesmo que Deus não me cure aqui nesta vida, Ele já me deu a maior cura, a certeza de que estou nas suas mãos. Aquilo marcou Marcos profundamente. Ele entendeu que o maior milagre não era apenas a saúde do corpo, mas a paz da alma, a certeza de que, seja na saúde ou na enfermidade, Deus nunca abandona os seus. Os médicos de Marcos, impressionados com sua cura, começaram a fazer perguntas. Um deles, o Dr. Carlos, que era cético, certo dia o chamou no consultório e perguntou: Marcos, você realmente acredita que foi Deus quem te curou? Marcos não hesitou: Doutor, eu não só acredito, como vivo isso. O senhor pode explicar medicamente, mas eu sei que foi Deus. E sabe de uma coisa? O senhor também pode experimentar isso. Deus não faz acepção de pessoas. O médico ficou em silêncio, mas aquela semente ficou plantada. Semanas depois, ele apareceu num culto, sentou-se no fundo e ouviu a palavra. Não se converteu naquele dia, mas começou a buscar. E Marcos orava por ele em segredo, pedindo a Deus que abrisse seu coração. A vida de Marcos mudou de tal maneira que até seu trabalho foi abençoado. Ele era mecânico, e antes da doença, já era conhecido por seu bom serviço. Mas depois da cura, os clientes notavam algo diferente nele. Ele não reclamava mais, não se irritava com facilidade e muitas vezes, enquanto consertava um carro, falava de Deus com naturalidade. Irmão, o senhor mudou muito, disse um dia um cliente antigo. É que Deus mudou meu coração, respondeu Marcos. E assim, sem forçar, sem pregar, apenas vivendo o que acreditava, ele levava a mensagem do Evangelho a quem o cercava. Sua mãe, que sempre fora uma mulher de oração, via tudo aquilo com lágrimas nos olhos. Filho, eu sempre orei por você, mas nunca imaginei que Deus te usaria assim, disse ela certa vez. Marcos abraçou-a e respondeu: Mãe, Deus não só me curou, como me deu um propósito. Agora eu sei por que passei por aquela dor, para que outros possam crer. E era verdade. Quantas pessoas na congregação que antes duvidavam ou estavam desanimadas, agora olhavam para Marcos e viam que Deus era real. Quantos jovens que antes achavam que a vida cristã era chata, agora viam nele um exemplo de que servir a Deus era viver uma aventura de fé. Um domingo, durante o culto, o irmão que havia orado por Marcos naquela noite de dor subiu ao púlpito e contou o testemunho para toda a igreja. Irmãos, quando oramos por Marcos, não sabíamos se Deus o curaria na hora ou não. Mas sabíamos uma coisa: Deus ouve a oração da fé. E hoje, vendo ele aqui, são e cheio de vida, nós temos a prova de que Deus é fiel. Não é a nossa fé que cura, é Deus quem cura. Mas ele se agrada quando confiamos nele. A congregação inteira se levantou em louvor e muitos choravam, lembrando-se de suas próprias lutas e das vezes em que Deus os havia sustentado. Marcos também aprendeu que a cura não era um prêmio pela fé, mas um dom da graça. Ele conheceu irmãos que mesmo com pouca fé foram curados e outros, cheios de fé, que partiram para a glória sem ver a cura nesta vida. Mas em todos os casos, Deus era glorificado. Senhor, ensina-me a te louvar na saúde e na doença, ele passava a orar. Porque a verdadeira vitória não era a ausência de dor, mas a presença de Deus em meio a ela. E assim o testemunho de Marcos se espalhou. Não por causa dele, mas porque Deus queria que muitos soubessem. Ele ainda opera milagres. Não de forma barulhenta como alguns pregam, mas de maneira simples, no cotidiano daqueles que o buscam em verdade. Em casas humildes, em orações silenciosas, em lágrimas derramadas aos seus pés. Porque Deus não mudou.
Ele ainda ouve, ainda responde, ainda cura. Não porque mereçamos, mas porque Ele é bom. Que este relato não seja apenas lido, mas meditado. Que cada um que passar por aqui se pergunta: será que eu também posso confiar em Deus assim? A resposta é sim. Não porque somos fortes, mas porque Ele é fiel. Não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. E se Deus fez por Marcos, pode fazer por você. Basta crer. Basta se entregar. Basta orar. Glória a Deus que ainda hoje estende sua mão poderosa sobre os que nele confiam. Que este testemunho seja como uma chama acesa, iluminando corações e levando muitos a clamarem: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Porque Ele não só ouve como responde. E quando Ele age, ninguém pode negar: foi Deus. Só Ele merece toda a honra, toda a glória por tudo o que tem feito. Amém e amém. O irmão Marcos, depois daquela noite em que a dor o derrubou no chão da cozinha, não imaginava que seu testemunho chegaria tão longe. Mas Deus tinha um propósito. Não era só para ele, não era só para sua família, nem mesmo só para a igreja local. Era para muitos que, como ele, já haviam perdido a esperança de ver a mão de Deus agindo de forma tão clara em seus corpos doentes. Porque a fé não é só para os fortes, mas para os quebrantados. Não é só para os que nunca duvidaram, mas para os que no fundo da alma já perguntaram: Senhor, onde estás? E foi assim que algumas semanas depois da cura, durante um culto de oração, o irmão João Batista, um dos anciãos da congregação, sentiu no coração que deveria chamar Marcos para dar o seu testemunho. Não foi algo combinado, não foi ensaiado. Foi o Espírito Santo quem moveu. Marcos, tímido, subiu ao púlpito com as mãos trêmulas, mas com o coração cheio. Não tinha palavras bonitas, não tinha discurso preparado. Só tinha verdade. E a verdade, quando vem de um coração sincero, não precisa de enfeites. Irmãos, começou com a voz embargada: eu não vim aqui para falar de mim. Vim para falar do que Deus fez. Porque se dependesse de mim, eu ainda estaria deitado na minha cama, tomando remédios que não adiantavam, ouvindo os médicos dizerem que não tinha jeito. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Deus é maior que qualquer dor. E então ele contou tudo. Como a nevralgia o deixava sem dormir, como as pontadas na nuca pareciam facas sendo cravadas, como já havia desistido de pedir a cura, achando que era sua cruz. Mas Deus não havia esquecido dele. Naquela noite, quando a irmã Maria o ungiu com óleo e orou com lágrimas, algo mudou. Não foi imediato, não foi como um raio. Foi como um alívio que veio de dentro para fora, como se uma mão invisível tivesse tirado um peso que ele carregava há anos. Eu não merecia, disse Marcos, olhando para o chão. Muitas vezes eu murmurei. Muitas vezes eu duvidei. Mas Deus, na sua misericórdia, não me deixou. Ele me segurou quando eu já não tinha mais forças. E então, como se fosse um só coração, a congregação inteira se levantou em louvor. Não foi um grito ensaiado, não foi uma coreografia. Foi espontâneo. Homens que nunca choravam em público enxugavam os olhos. Mulheres que já haviam perdido filhos, maridos, saúde, erguiam as mãos e diziam: Senhor, eu também preciso de ti. Porque aquele testemunho não era só sobre uma cura física. Era sobre um Deus que ainda hoje se importa. Que ainda hoje ouve. Que ainda hoje age. E no meio daqueles louvores, uma irmã chamada Ana, que sofria de enxaquecas há mais de 20 anos, sentiu algo estranho. Não era dor, não dessa vez. Era uma paz que ela não sentia fazia décadas. Sem dizer nada a ninguém, ela se ajoelhou ali mesmo, entre os bancos, e começou a orar: Senhor, se é da tua vontade, me cura também. Não por mim, mas para que o teu nome seja glorificado. E assim como Marcos, ela não sentiu nada no momento. Só uma certeza no coração, que Deus a havia ouvido. No dia seguinte, Ana acordou esperando a dor habitual. Mas ela não veio. Passou a manhã, a tarde, a noite. Nada. No culto seguinte, ela também subiu para dar o seu testemunho, tremendo sem acreditar. E mais uma vez a igreja se encheu de glória. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por um pode fazer por outro. O que Ele fez ontem pode fazer hoje. Não porque somos especiais, mas porque Ele é bom. E assim aquele pequeno grupo de crentes, que muitas vezes se sentia esquecido no meio de um mundo tão barulhento, viu com seus próprios olhos: Deus ainda opera. Não em shows de milagres, não em palcos iluminados, mas no silêncio de uma casa simples, na oração de uma irmã que não desistiu, na fé de um homem que, mesmo duvidando, continuou clamando. E o mais lindo é que não parou por aí. Alguns dias depois, o irmão Pedro, que trabalhava na mesma fábrica que Marcos, chegou ao culto com o rosto marcado pela preocupação. Sua filha Luciana, de apenas 9 anos, havia sido diagnosticada com uma doença rara nos ossos. Os médicos falavam em cirurgias, em tratamentos longos, em chances pequenas.
Pedro não sabia mais o que fazer. Já havia orado, já havia jejuado, já havia derramado lágrimas. Mas a dor de ver a filha sofrendo era maior que qualquer fé que ele pensava ter. Quando ele compartilhou seu fardo com os irmãos, não houve palavras vazias. Não houve promessas de que tudo ficaria bem. Houve sim, um silêncio respeitoso, seguido de muitas mãos estendidas sobre a cabeça daquele homem. E então, o irmão José, um dos mais idosos da congregação, orou com uma voz firme, mas cheia de emoção. Senhor, tu conheces o nosso irmão Pedro. Tu conheces a dor dele. Tu conheces a fé que às vezes falha, mas que ainda assim clama por ti. Não olhe para a nossa justiça, porque não temos. Olha para a tua misericórdia. Se for da tua vontade, toca nesta criança. Não para nosso bem, mas para que o teu nome seja engrandecido. E se não for da tua vontade curá-la agora, dá força a este pai. Dá paz a esta família. Porque mesmo no vale te louvamos. E então, algo que só quem já passou por isso entende aconteceu. Uma paz invadiu aquele lugar. Não era a certeza da cura, não era a garantia de que tudo se resolveria. Era a certeza de que não importava o que acontecesse, Deus estava no controle. E isso bastava. Naquela mesma noite, Pedro voltou para casa com o coração mais leve. Não porque a situação da filha havia mudado, mas porque ele havia entregado tudo nas mãos de Deus. E quando chegou em casa, Luciana, que há dias não conseguia nem se levantar da cama, pediu para que o pai a levasse até a janela. Papai, eu quero ver a lua, disse ela com uma voz fraca, mas com um brilho nos olhos que Pedro não via fazia tempo. E enquanto ele a carregava nos braços, ela olhou para o céu e sussurrou. Deus é bom, não é, papai? Pedro não conseguiu responder. Só apertou a filha contra o peito e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque mesmo que a cura não viesse, mesmo que o caminho fosse longo, ele sabia, Deus não os havia abandonado. E então, nos dias que se seguiram, algo inesperado aconteceu. Os exames de Luciana começaram a mostrar melhoras. Pequenas, mas reais. Os médicos surpresos disseram que era uma remissão espontânea, algo raro, mas possível. Pedro, porém, sabia a verdade. Não era espontâneo. Era Deus. O mesmo Deus que curou Marcos, que aliviou Ana, agora estava agindo na vida de sua filha. E assim o testemunho se multiplicava. Não porque as pessoas estavam buscando milagres, mas porque estavam buscando a Deus. E quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele se revela. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos, mas sempre da maneira que é melhor para nós. Porque a fé não é sobre receber o que pedimos, mas sobre confiar naquele que sabe o que é melhor. E quando confiamos, mesmo que a cura não venha, mesmo que a dor persista, há uma paz que o mundo não pode dar. Uma paz que só vem de saber que no final de tudo estaremos com Ele. E foi assim que em uma noite de culto o irmão Marcos, que antes mal conseguia ficar de joelhos por causa da dor, se levantou e disse: Irmãos, eu aprendi uma coisa nesses meses. Deus não nos promete um caminho sem dor, mas Ele promete estar conosco no caminho. E isso é suficiente. E então, como se fosse um só corpo, a congregação inteira se ajoelhou. Não para pedir, não para exigir, mas para agradecer. Porque a maior bênção não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. E assim, aquele pequeno grupo de crentes que muitas vezes se sentia pequeno demais, viu que Deus não olha para o tamanho da igreja, mas para o tamanho da fé. Não olha para a quantidade de pessoas, mas para a qualidade do coração. E quando o coração está voltado para Ele, não há doença que não possa ser curada, não há dor que não possa ser aliviada, não há situação que não possa ser transformada. Porque Deus é Deus. E Ele ainda opera. Não como queremos, mas como Ele sabe que é melhor. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. E quando Ele age, não há dúvida, foi Deus. Só Ele merece toda a honra. Só Ele merece toda a glória. E assim, o testemunho de Marcos, de Ana, de Pedro e de Luciana se tornou um farol para muitos. Não porque eram pessoas especiais, mas porque serviam a um Deus especial. Um Deus que não muda. Um Deus que ainda hoje ouve a oração dos justos. Um Deus que ainda hoje faz milagres. E se Ele fez por eles, pode fazer por você. Basta crer. Basta se entregar. Basta orar. Porque Deus não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus.